E, Tabata, como você se declara em termos políticos, assim, dentro de um espectro, aquela visão mais simplista, em linha, onde que a gente conseguiria te enxergar? Centro-esquerda, seria isso? Exato. Eu vou começar dizendo que eu não gosto muito disso, e já A apanhei gente muito por também dizer não, isso, porque não dá pra gente fazer o meu posicionamento na pauta ambiental, na pauta econômica, na muda pra educação, caramba. E tudo igual, né? caber no Resumindo a nome. linha. Sim. Mas a melhor aproximação é centro-esquerda, porque na minha cabeça é uma visão social muito forte, de educação básica contra a desigualdade, com uma visão econômica de centro, que aí me diferencia mais de quem está à esquerda, por assim dizer. E aí, eu acho que o que mais me... Assim, ó, uma pessoa que é progressista e que é independente, eu acho que isso resume bem. Mas no espectro eu me colocaria como centro-esquerda. Então, pensando na sua visão econômica mais de centro, por exemplo, você entende que o Estado tem uma participação, mas também que a participação do mercado, seria isso? É uma visão de um Estado eficiente. Eu, com toda certeza, não acho que o Estado tem que ser dono de tudo. Mas eu também não acho que porque é público é ruim. O que eu estudei, as minhas convicções me levam a defender uma escola pública, um sistema único de saúde, segurança pública. Mas toda vez que a gente vai falar de uma empresa, eu vou me perguntar por quê. Será que esse é o melhor uso do recurso público? Então é mais nessa linha de... A gente tem, talvez para as pessoas entenderem melhor, uma visão de um Estado inchado mais à esquerda, que acha que o Estado tem que ser dono de todas as empresas públicas e comandar o mercado, e uma visão muito mais à direita de um Estado mínimo, de gente que acha que tinha que privatizar a educação. E quando eu falo de Estado eficiente qual é o tamanho mínimo do Estado? Mínimo não, mas qual é o tamanho do Estado que me permita entregar uma educação de qualidade, segurança de qualidade, saúde, uma renda mínima, interferindo somente até o ponto que todos tenham oportunidades iguais, que todos tenham dignidade. Não sei se faz sentido. Vou usar uma frase que eu vi uma vez num livro e eu achei interessante. Talvez ela seja boa para, entre aspas, resumir seu posicionamento, mas como é que era mesmo? Se eu não me engano, era algo parecido com... o mínimo de Estado possível, o máximo de mercado que dar, algo assim. Não ficou muito boa essa frase, não. Amor. Mas enfim, eu vou tentar lembrar. Uma frase Tem um Pois é, me intelectual fugiu um que eu pouco. gosto muito, que é o Chico Bosco. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem uma frase que é mega polêmica. Eu sou campeã de apanhar da esquerda e da direita, né? Mas que ele fala, o Brasil precisa, ao mesmo tempo, de mais socialismo e mais liberalismo. Nessa frase, todo mundo já tá... Todo mundo, que você perdeu absurdo! todo mundo agora. Mas qual que é o ponto do Chico Bosco? O Bruno, do Bruno e Marrone, falou algo parecido durante as nem lives na muito. pandemia, quando a gente tinha bebido bastante. Eu Nem muito ao assisti céu, essa nem Nem live. muito ao céu, nem muito ao inferno, nem tanto capitalismo, nem tanto socialismo, tem que ficar no meio. Mas sabe meio, a voz do por Chico favor. Bosco? Porque ele não tá fazendo uma defesa de algo morno, que é a média. Ele não tá falando que o Brasil precisa mais de centro. Ele tá falando que o Brasil precisa de mais coisas da esquerda e mais coisas da direita. Não é a média. O que ele quer dizer com isso? A gente tem um Estado que é inchado para alguns grupos, que foi capturado pelo lobby, então que tem super salário no judiciário de R$500 mil por mês, que tem privilégio até não acabar mais para político, que tem isenções fiscais que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa é só porque ela era amiga do político, né? Não faz o menor sentido. Então é um Estado inchado, mais liberalismo nesse sentido. Mas é um Estado em que em 2021 a gente estava com 30 milhões de pessoas passando fome. É um Estado que é muito pequeno, que ele não chega na periferia, que ele não chega na favela. A gente tem bolsões aqui em São Paulo em que a polícia não entra. Então é um Estado ausente. Eu gosto disso que ele fala, que olha, não é você tirar uma coisa morna, sem graça, não é nenhum nem outro. Nenhum nem outro é o quê? Mas é você pensar onde que esse Estado poderia ser menor e onde que ele poderia ser maior. É mais difícil, mas eu gosto muito dessa linha. É como se fosse uma redistribuição do que já existe, então. Exato. Porque, teoricamente, já é bem inflado em várias coisas, mas, no caso, tem um monte de lugar que está ausente. Escolhas difíceis têm que ser feitas. Então, quando a gente vai debater, por exemplo, o marco do saneamento, a gente mora em uma cidade que, terça-feira de carnaval, eu fui acompanhar o resultado das enchentes, na favela do Vietnã, não tem saneamento básico. Essa aqui é no Jabaquara, que fica a 40 minutos aqui de Barueri, talvez 50 minutos. Então, a gente está falando de vários lugares em São Paulo, cidade mais rica da América do Sul, que não tem saneamento básico. Eu entendo que a iniciativa privada pode ajudar trazendo recurso. Então, eu votei a favor do marco legal de saneamento. Não foi uma posição unânime na esquerda isso. Muitos votaram contra. Não, por na exemplo. verdade, acho que na muita verdade, gente votou, quase todo unânime mundo, foi na real. criticar minha posição. mas para dizer assim, não é a preocupação de garantir como é que a gente vai fazer com que as pessoas tenham o mínimo para viver. E não quer dizer que a gente vai concordar em tudo. Tem vários debates sobre empresas que são muito complexos. Mas eu sempre vou estar me perguntando, a gente consegue garantir dignidade e o mínimo para todos?
Acho que essa é a pergunta que deveria guiar. Menos do que uma discussão de, tudo que é privado é bom, tudo que é público é bom. Porque não é verdade. Essa visão em linha ela é complicada, por exemplo, porque eu fui militar durante 11 anos. E tem vários amigos militares que vão ficar lá a vida toda. Alguns são brilhantes, vão ser generais. Meu irmão, E inclusive. quando eu sento pra conversar com eles assim, eles falam, você é de direita, eu sou de direita. Só que eles são um cara de direita e querem muito mais Estado do que eu, por exemplo. Então nessa linha, onde é que eu vou ficar? Porque o pessoal fala, o cara que é ultraliberal, por exemplo... Aí ser um cara que é muito realmente iniciativa privada e pouca participação do Estado. Mas tem um cara que é ultraconservador, que quer bastante Estado também, discorda da pauta liberal, mas ele vai estar lá no cantinho da direita junto com um cara que é ultraliberal. É muito simplista. Pois é, eu gosto mais daquele Mas diagrama de assim. Nolan, que mostra assim uma visão como se fosse um losango, onde ele coloca de um lado liberdade social e do outro lado liberdade econômica. E aí por esse diagrama, por exemplo... você teria onde há zero liberdade econômica e zero liberdade social, um monte de gente abraçadinha que o pessoal coloca como oposto, tipo Stalin e Hitler. Estariam lá, irmãos gêmeos siameses briguentos, filhos da mesma besta totalitária, porque não tinha liberdade social e nem econômica. Aí se você pensa num cara que é bem liberalzão mesmo, ele quer muita liberdade econômica e também quer liberdade social, ele é a favor de liberar drogas, por exemplo. Aí o cara que é ultraliberal, mas ele é conservador em costume, fala, não, calma aí, esse cara ele virou de esquerda, na opinião dele. Então é muito mais complexo que realmente apenas a visão em linha. E como que você formou essa posição política? Você já era uma pessoa mais de centro-esquerda ou foi para os Estados Unidos, teve contato com diferentes pensadores e moldou essa visão do que deve ser o Estado, de como ele deve funcionar? É engraçado. A gente aprende todos os dias. Então, todos os dias eu me deparo com uma questão que eu nunca pensei. Qual é o caminho aqui? Qual é o melhor? Então, tem que raciocinar. Mas o sentimento que eu tenho é que minha visão de mundo, a basilar, mudou muito pouco. O que foi acontecendo é que eu fui aprendendo a explicar qual era a minha visão. Eu fui encontrando os termos para descrevê-la. Até porque num país tão polarizado como o nosso, a gente compreende mais fácil a pessoa que é de extrema direita ou que é de extrema esquerda. A pessoa que é de centro-esquerda ou de centro-direita, ela é mais complexa, porque o mundo é mais complexo. Então, 2 episódios que talvez ajudem a explicar. Eu acho que eu sempre tive uma veia social muito forte. Eu cresci na igreja católica, fui coroinha, acólita da infância missionária, coral que vocês puderem imaginar. E isso era a minha vida, assim, o que mais me animava era ir pra igreja, arrecadar alimento, arrecadar roupa, que muitas vezes voltavam e ajudavam a gente, mas sabe, essa coisa do social, da educação. E quando eu fui para os Estados Unidos, foi a primeira vez, e acho que essa foi a grande contribuição de Harvard, que essas coisas foram debatidas comigo. Eu cresci numa comunidade muito conservadora, sou filha de nordestinos, uma comunidade em que a gente não debate o que é machismo, o que é racismo, não debatia quando eu era pequena. Então foi lá que eu me deparei com essas questões. O que é homofobia? Qual que é meu lugar nisso? O que é o racismo? Qual que é o meu lugar nisso? E aí já falei da visão um pouco social, um pouco de costumes, e na visão econômica, aí eu acho que é muito... Eu ia falar bom senso, mas vai soar arrogante. É muito chão, sabe? Diploma de realidade. Eu já fui babá, já fui professora, já fui trainee. Eu me viro. Essa certeza eu tenho na vida. E acho que ter carteira assinada desde nova, sabe? Ter se virado desde muito pequena... Cara, eu vou buscar o que eu acho que funciona. Aí entra um pouco da astrofísica também. Vou olhar para os estudos. Qual é a política pública que eu acho que tem mais chance de funcionar? E volta e meia é a política econômica mais ao centro. Não é a que pesa para um lado ou para um outro. Então, acho que mistura um pouco história de vida, mistura um pouco do que eu fui exposta em Harvard, mas acho que tem muito isso da vida real, sabe? Um dos grandes debates que eu tô hoje é o corte de água que a Sabesp faz na periferia. Existe um debate relevante que é privatiza ou não a Sabesp. Vou me engajar nele, mas o que mais me angustia é se a Sabesp vai continuar cortando água na periferia de São Paulo toda noite. Porque é isso que importa para as pessoas. Minha mãe, ela não está muito aí se vai privatizar ou não, mas eu acho que ela teria votado no governador que prometesse acabar com o corte de água. Que é irregular, que é ilegal, que impede a periferia. Se eu chego em casa no sábado, 8 da noite, eu não tomo banho. Mas a gente prefere debater a privatização ou não do que debater o fato de uma população inteira não poder usar água à noite. Faz sentido? Então eu acabo prezando mais por essa coisa do chão, da vida como ela é, pela minha experiência mesmo, do que esses grandes debates teóricos. Vou me engajar, espero que cada vez com mais conhecimento. Mas eu acho que a gente perde um tempo danado com isso e fala muito pouco do que é concreto.
Sob bom senso é um negócio que é muito geral, realmente a sua definição Todo ficou mundo bem melhor. acha que Tem até uma frase do é. Descartes, que ele fala que bom senso é aquilo que melhor está distribuído no mundo, porque todos têm o todo mundo suficiente, acha né? que tem. No final das contas.